Mensagem de 19 de setembro de 2015. O Senhor está conosco, preciosa família, e hoje Ele tem um belo ensinamento sobre perdão e os seus efeitos, e os efeitos que a raiva e a falta de perdão podem ter. E como de costume, eu sou a cobaia. Tudo começou hoje à noite, quando o Senhor e eu estávamos dançando. Ele me levou para uma varanda, onde havia um luar e um belo riacho de água com a brilhante luz da lua sobre ele. E uma rosa amarela bem em frente de nós. Nós nos sentamos em um banco ornamentado nesse jardim muito especial. E o Senhor disse: "Estamos no jardim do seu coração." "Estamos, Senhor?" "Sim, nós estamos." Bem, eu pensei em verificar novamente e ver se isso veio do Senhor, porque da última noite eu tive um momento muito difícil para obter a mensagem. Disso vamos falar mais tarde nessa mensagem. Então, eu fui para a Bíblia e lá dizia que eu tenho humildade e longa vida. E eu pensei, isso não é o que eu estava procurando, Espírito Santo. Então, eu não poderia continuar com a mensagem, porque eu estava com medo de não ser o Senhor, porque eu tive uma falsa partida ontem à noite também. E eu perguntei: "Senhor, você está retendo uma palavra de mim por causa do meu orgulho?" E ele respondeu: "Não, meu amor. Estou apenas lembrando, em humildade, que você tem um longo caminho a percorrer." E eu falei: "Eu sei, Senhor, sinto muito." E ele disse: "Bem, eu estou com vocês e vamos juntos." Neste ponto, eu fui para a Bíblia mais uma vez. E eu tive do Espírito Santo. E Ezequiel também teve uma leitura confirmando, porque trabalhamos sempre juntos. Ele ora por mim enquanto eu estou recebendo a mensagem, o que realmente abre caminho. O Senhor começou a falar comigo sobre a situação. Ele disse: "Algumas pessoas não estão cientes do que elas estão fazendo. Para elas, você precisa de graça extra para não perder a paciência." E eu falei: "Sim, eu sei, Senhor. Eu não gosto quando eu perco a paciência e me torno zangada. Eu sei que é um orgulho elevando a sua cabeça feia." E Jesus falou: "Veja bem, eu não estou dizendo que eles não precisam de uma correção, mas eu preferiria que você fizesse isso sem ser emocionalmente envolvida. Isso nunca é saudável." Então eu disse: "Como eu não ficaria com raiva?" E Jesus falou: "Compaixão, entendimento, perdão, todos aqueles adoráveis frutos da humildade." E eu falei: "Sim, agora eu posso ver porque eu tenho muito pouco de humildade." E Jesus respondeu: "Eu não disse que você teve muito pouco, eu disse que você tem um longo caminho a ir." E ele sorriu. Eu falei: "Bem, acho que em sua própria maneira é um pouco de uma afirmação, tipo como um elogio indireto, mas mesmo isso é saudável para mim." E Jesus disse: "Bem, minha querida noiva, eu não quero que você perca o seu equilíbrio. Se você pode ser jogada facilmente em um acesso de raiva, você pode se distrair em um momento chave, quando eu preciso de você para estar presente com os outros. Não é isso exatamente o que aconteceu?" "Sim, Senhor, é sim." Bem, você pode ver isso em Ezequiel, quando ele perde o equilíbrio, e você tinha problemas para vê-lo em si mesmo. No entanto, isso tem o mesmo efeito tanto em você como sobre ele.
Isso rouba-lhe a sua concentração em outras coisas, esgota o seu físico, sua mente, seu emocional e energia, e a envia para fora, andando em círculos numa situação que a maioria dos problemas provavelmente não serão resolvidos da maneira que você gostaria que fossem. Isto é mais como tropeçar. Você vai andando junto à paz e confiança, e de repente você tropeça em algo que você não vê e você cai em raiva, tanto que você não é capaz de explicar o que aconteceu. E eu falei, eu tenho que explicar? E Jesus falou, não, é só uma sugestão. E eu falei, certo, eu nunca vou negar-lhe qualquer coisa, Senhor. E ele perguntou, você me negou deixar suas barras de chocolate. Ó Senhor, tu sabes que apenas a medicina me ajuda a me concentrar. Eu tenho um sentimento que eu vou precisar de uma barra de chocolate antes de começar a mensagem. E Jesus perguntou, é mesmo? Ele me olhou em tom de gozação, tentando conter um sorriso. Como eu não queria contar toda a história sobre quem era que eu tinha chateado, eu comecei a fazer alguma coisa como uma analogia. Mas primeiro eu disse, os fatos serão alterados para proteger os inocentes. E então eu comecei essa história. Houveram os cavaleiros que postaram um comentário em um dos nossos vídeos. O Senhor me parou ali. Ele interrompeu e disse, você está mentindo. E eu falei, então eu não posso usar a analogia, embora eu confesse que eu mudei os fatos? E Jesus disse, não. Eu falei, ok, eu vou dizer tudo. Eu tornei-me impaciente com uma pessoa de nosso público que postou algo que eu senti que era deturpar o Senhor e nós. E ela me deixou com raiva. Então, eu estava bastante fria na minha resposta. Na verdade, esta é a segunda vez que eu estive um pouco brusca com essa pessoa. E Jesus disse, vamos lá, termine a história. E eu falei, eu pensei comigo mesma, isso não poderia ser o Senhor que eu devo ter recebido. Então eu fui para a Bíblia no que você acha que eu abri? Espírito Santo. Assim não há nada contorcendo fora da questão. E não é apenas diversão. Jesus respondeu. Não é divertido, mas é necessário. Você deve um pedido de desculpas. E eu falei, sim, eu sei, Senhor. Ele disse, bem, com isso, vamos lá então. E eu falei, eu não entendo porque eu sinto como se tivesse engolido um tijolo. E eu estou chorando. E Jesus falou, você estava ferida e não lida bem com isso. Só porque alguém me derruba ou me deturpa, isso não lhe dá o direito de ser dura, você sabe. Eu ainda preciso de você para ser gentil e perdoar. E eu disse, em todo caso, depois que eu deixei a minha resposta fria, e isso não era a primeira vez, eu estava um pouco irritada com essa jovem senhora. Eu comecei a me encher e disse a mim mesma, isso não é bom, eu preciso sair dessa. Eu disse a Ezequiel e ele começou a se encher. E a situação estava ficando mais espessa e mais espessa. Nós dois tentamos fazer violência a nós mesmos, mas algo tinha conseguido um poder sobre nós. O Senhor interrompeu e disse, algo como a influência, questão de algo escuro? E eu disse, era isso que era? E ele falou, similar. Você estava lidando com um demônio de falta de perdão. E eu falei, bem, quando eu entrei em oração para obter a mensagem de ontem, depois desse incidente, eu tive um momento muito difícil. Na verdade, eu tinha algo
como 6 parágrafos para a mensagem, e me veio o pensamento: este não é o Senhor. Então eu procurei Ezequiel para confirmação, e ele me disse: isso não é o Senhor. E eu tive que jogar fora. Mas por que o Senhor me permitiu obter 6 parágrafos de mensagem antes de que eu percebesse que era eu ouvindo a minha própria cabeça ou um espírito demoníaco? E Jesus falou: foi esse mesmo demônio de falta de perdão, dizendo uma plausível história. E eu disse: uau, isso é muito interessante. Então é isso que acontece? E Jesus falou: quando você peca, um demônio chega lá e diz algo plausível, mas não é verdade. Orgulho é sempre orgulho. E as leituras que eu recebi foram todas sobre humildade. Eu sabia que o Senhor estava lidando com minha dura atitude. Então, Ezequiel trouxe à tona: perdão, você precisa perdoá-la. Então, fizemos um ato de vontade de perdoar, embora eu ainda estivesse com raiva por dentro. Não sentia como perdão, mas foi um ato de vontade. E logo depois que o Senhor começou a me dar a mensagem, que ele confirmou várias vezes, então, retornando para esta situação, o Senhor começou novamente: então, o que você quer dizer? Eu disse: sinto muito, Éden secreto, por perder a paciência com você. Eu deveria ter lidado com isso de forma muito diferente. Por favor, me perdoe. E Jesus falou: isso é bom. Agora diga o resto. E eu falei: bem, no meio disso, enquanto eu estava muito envolvida no comentário, o telefone tocou. Eu pensei para mim mesma: não vou atender, não vou parar para atender. Então, eu deixei tocar e tocar e tocar. Eu estava muito chateada com o comentário e eu não queria falar com ninguém naquele momento. Mas o telefone começou a tocar de novo e eu vi que era Carol, que nunca me chama, e muito menos 2 vezes seguida. Então, eu sabia que deveria ser importante e eu atendi. Era Carol me dizendo sobre a perda de seu cunhado e sua esposa no fatal acidente de moto que tinha acabado de acontecer. E Jesus falou: então você vê, meus filhos, os demônios são inteligentes. Eles vão criar uma distração em um momento chave para arrastá-lo longe do que é realmente importante. Eles irão causar raiva, divisão e orgulho, e fazê-los brotar enquanto outra situação está chegando a um ponto que requer atenção imediata. Eu não posso te dizer quantas milhares de vezes isso funciona. Feche de vez uma brecha de cada vez. Você já viu como 2 ladrões entram em uma loja? Um faz uma cena no caixa, enquanto todos os olhos se voltam para ele. E o outro foge para fora da porta com um licor caro. Acontece o tempo todo. Com essa nova investida do mal, todos vocês vão ter que ser muito mais conscientes do que está sendo colocado. Eu estou dizendo a vocês agora, para cada um de vocês, porque cada um de vocês serão testados nisso. A raiva é um veneno que destrói tudo o que toca. Não dê lugar à raiva. Procurem em um espaço tranquilo comigo e vamos raciocinar juntos. Então vocês poderão seguir adiante. Meus filhos, é assim que o inimigo rouba a virtude de vocês. Alerto a ficarem armados. Eu não dei a Claire uma mensagem até que ela repreendesse. Qual é a utilidade? Eu não posso usar um vaso orgulhoso que não se arrependeu. A falta de perdão é o pecado do orgulho, como se você merecesse o perdão por seus pecados, mas os outros não. Eu não estou tentando envergonhar a minha preciosa noiva.
Ela já concordou que não haverá segredos em meus ensinamentos através dela. Mas entenda, suas ações são tão transparentes a mim e os demônios como nesse incidente estão querendo tragar vocês. E como eu posso arrebatar uma noiva que tem amargura e falta de perdão? Eu sei que é um degrau a subir, mas eu lhes dei todo o tempo para ir. E vocês não estão sozinhos. Vou levar vocês, se vocês me deixarem. Vou ajudá-los, torná-los mais fortes, mais conscientes e mais dispostos a estabelecer-se sem rancor e ocupar-se de caridade. Por favor, como esses dias se desenrolam diante de vós, estejam cientes de que cada passo de vocês é marcado e calculado pelos maus. Eles não têm nenhuma intenção de deixá-los ficarem longe deles. Vocês são tendenciosos para a destruição. Vocês não devem estar a reagir a isso com medo, mas no cuidado e total consciência de seus próprios sentimentos, para que vocês não sejam levados em uma armadilha ou tomados para fora do curso. Você vê? Eu quero que vocês estejam prontos para trazer almas para o meu reino. E os demônios sabem que você é uma ameaça e que você pode afetar os caminhos das pessoas que se cruzam ao seu caminho. Então, eles vão fazer todo o possível para distraí-los com a sua carne. Assim, não só você lança a luz onde quer que vá, você se torna um alvo onde quer que vá. Os demônios são como poucos inteligentes encrenqueiros, constantemente dimensionando vocês. Eles estão sempre em conluio, procurando maneiras de causar uma queda e frustrar as minhas intenções de usá-los. Então, esse ensinamento é para vocês. Ponham-se no seu lugar e andem com integridade e cautela. Cada dia é uma nova oportunidade de glorificar-me, ou uma nova oportunidade para desonrar-me. Eu te abençoo agora, para que vocês nunca venham trazer opróbrio sobre mim, para que vocês sejam sempre sensíveis ao trabalho que eu lhes dou, de momento a momento. Não deixe que os maus roubem sua graça. Pratique a humildade, paciência e tolerância a cada dia. E quando esses testes vierem, você não vai cair. Lembre-se, eu estou andando com você, no seu lado direito, segurando seu braço, mantendo você estável. E quando a viagem se tornar demais, bem, então eu o busco e eu o carrego o resto do caminho.